individual do organismo, analisa Richard Gerber. Um fato importante, assinalado por Gerber, que fornece pistas preciosas para que cientistas de ponta comecem a desvendar os mecanismos para o surgimento de enfermidades. É que Burr e Kirlian descobriram que doenças como o câncer provocavam significativas alterações nos campos eletromagnéticos dos organismos vivos. Experiências como essas deixam claro que o crescimento das formas vivas da natureza é orientado por um molde, corpo energético. Esse molde é exatamente o corpo etérico. No entanto, intrinsecamente ligado ao corpo etérico, em plano mais sutil, se encontra o corpo astral, a guiar a formação embriogênica dos organismos da natureza, do mais simples ao ser humano, e a direcionar seu crescimento. Embora a ciência não tenha ainda desenvolvido uma moderna aparelhagem, como adorariam os cientificistas, para registrar o corpo astral, outros experimentos indicam que esse tempo não deve estar muito longe. Afinal, já foi detectada, por equipamentos, a existência energética dos chakras, e até de suas cores específicas. Inclusive, no início do século XXI, tinham sido desenvolvidos softwares de computador para se fazer a leitura dos chakras das pessoas, bastando-se colocar as pontas dos dedos de uma das mãos em plaquetas de metal que funcionam como leitores de impulsos eletromagnéticos emitidos por filamentos nervosos presentes nas mãos. Segundo o médium e professor de física Paulo Larosa, esses impulsos são reflexos dos chakras, permitindo assim que um programa computadorizado registre a intensidade de cada um dos 7 centros de força. Gerber faz referência aos trabalhos de 2 pesquisadores médicos, os japoneses Hiroshi Motoyama e a norte-americana Valerie Ch, que demonstraram o funcionamento desses centros de energia e deram partida para toda uma série de experimentos e equipamentos de detecção. Motoyama construiu uma cabine, com fios de chumbo, protegida das perturbações eletromagnéticas externas. Com um eletrodo móvel de cobre, colocado diante dos supostos pontos dos chakras, mediu a intensidade do campo bioelétrico humano a uma determinada distância da superfície do corpo de várias pessoas, muitas praticantes de meditação. Quando o eletrodo era colocado diante de um chakra que o indivíduo afirmava ter sido estimulado, geralmente através de anos de meditação, a amplitude e a frequência do campo elétrico sobre o referido chakra eram significativamente maiores que os valores registrados nos chakras dos indivíduos de controle, informa Gerber, acrescentando: Motoyama descobriu que certas pessoas tinham a capacidade de emitir energia conscientemente através de seus chakras. Quando faziam, Motoyama podia detectar significativas perturbações no campo elétrico, que emanavam a partir dos chakras ativados. Em um laboratório da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Valerie usou eletrodos eletromiográficos, em geral utilizados para medir os potenciais elétricos dos músculos, para estudar as variações de energia bioelétrica nas áreas da pele correspondentes às localizações dos chakras. Gerber relata que essa pesquisadora observou a emissão de oscilações elétricas regulares sinusoidais de alta frequência jamais relatadas na literatura científica, atingindo níveis muito acima dos valores tradicionalmente encontrados para as formas de energia radiante originárias do corpo humano. E mais, em outras experiências, dessa vez com a ajuda de uma sensitiva, que percebia por clarividência alterações que ocorriam na aura humana, a pesquisadora percebeu que as mudanças nas cores dos campos energéticos das pessoas estudadas tinham correlação perfeita com os registros dos eletrodos. Com o tempo, Wundt descobriu que cada cor de aura estava associada a um padrão de onda diferente, registrado nas regiões da pele que correspondiam aos chakras dos indivíduos. Os padrões de onda foram batizados de acordo com as cores da aura às quais estavam associados, afirma Gerber. Diante de inúmeras experiências semelhantes realizadas ao redor do mundo, inclusive em nações mais desenvolvidas,
A comunidade científica oficial deveria ter mais humildade. Porque, na prática, o que se vem observando são provas e mais provas da veracidade de boa parte do que foi ensinado há milênios por correntes espirituais, como a existência do corpo etérico e dos chakras. Portanto, já é possível uma postura de maior abertura científica em relação a outras realidades mais sutis. E mesmo que não se tenha ainda maquinaria sofisticada de análise que agrade aos mais céticos, há fortes indícios da existência daquilo que envolve e interpenetra o corpo etérico e que, em última instância, dá sustentação energética para a formação do corpo físico, o corpo astral. Afinal, estudos consensitivos sob rigoroso controle científico, como a projeção astral, e as experiências de quase-morte revelam a presença do corpo astral. Isto para não falar da maior prova viva dessa forma energética, as materializações de espíritos. Viagem astral. Cada vez mais populares, volta e meia as chamadas experiências de quase-morte são divulgadas pela mídia, embora, em geral, de uma maneira ainda um tanto folclórica, enfatizando-se seu suposto lado sobrenatural. Isso a despeito de importantes trabalhos científicos sobre moribundos, especialmente de casos em que pessoas foram declaradas clinicamente mortas, mas acabaram ressuscitando. Em geral, as pessoas que passam por esse tipo de experiência descrevem situações como se estivessem se movendo através de um túnel com uma luz ao final. Há casos de pessoas que se veem fora do seu próprio corpo físico, observando a distância, e que encontram seres como um guia espiritual, transbordando de luz, ou amigos e parentes que já fizeram a passagem para o extrafísico. Alguns descrentes tentam explicar esses fenômenos com argumentos pouco convincentes, como de que são provocados pela falta de oxigenação do cérebro do moribundo, o que o levaria a ter alucinações. Mas como explicar, por exemplo, a existência de relatos tão semelhantes ou os casos de pessoas que, ressuscitadas, eram capazes de descrever literalmente o que havia acontecido no ambiente onde estavam seus corpos? A explicação plausível, lógica, que responde a inúmeras indagações, e a de que existe vida após a morte, ou melhor dizendo, que existe vida após a vida. Mas para além dessas vivências de quase morte, outra prova da existência do espírito são experiências com pessoas que saem do seu corpo físico em projeção astral. Ou de uma forma mais precisa, o corpo astral de alguém desgarra-se por momentos do corpo físico e, embora ainda unido a ele, por um cordão invisível, conhecido como cordão de prata, viaja para outras regiões do planeta ou mesmo dimensões espaciais. Na maioria das vezes, ao dormir, os seres humanos se projetam em viagem astral, só que inconscientemente. Mas, algumas vezes, o fazem de forma consciente. Aquele que já tenha tido algum tipo de sonho que se achava consciente de estar sonhando, inclusive podendo comandar seus atos, provavelmente não se encontrava sonhando. Estava, sim, desdobrado, com seu corpo astral descolado do corpo físico, em viagem astral. No Brasil e no exterior, existem inúmeros grupos estudando, e praticando, o fenômeno de projeção astral. A partir de técnicas especiais, que se iniciam com exercícios respiratórios e de relaxamento mental é possível se provocar essas viagens astrais conscientemente. Inclusive criando-se situações para provar que realmente alguém flutuou para outro lugar distante, como visitar a casa de amigos, identificar o que faziam em determinada hora e depois checar esses dados com as pessoas envolvidas. Mas para não ficar citando aqui apenas experiências que não se pode, vamos dizer assim, apalpar, gostaria de esclarecer que, de um ponto de vista mais do agrado de um cientista positivista, vêm sendo promovidos experimentos em centros de pesquisa, desde o século XX, que comprovam a projeção astral. Richard Gerber, por exemplo, cita o caso em que um sensitivo, em viagem astral,
conseguiu provocar perturbação em um aparelho enterrado debaixo de um prédio da renomada Universidade de Stanford, na Califórnia. Os físicos H. Potolf e R. Targ pediram a Ingo Swann que projetasse sua consciência para dentro de um magnetômetro enterrado numa galeria subterrânea, embaixo do edifício do Departamento de Física e blindado por camadas de alumínio, cobre por um revestimento supercondutor. No momento em que o sensitivo percebia estar fora do corpo e observando o interior do magnetômetro, numa tira de papel eram registradas várias perturbações no campo magnético dentro do aparelho. Chegou-se a constatar, por 30 segundos, a duplicação na onda de frequência de um sinal magnético de fundo que, antes da experiência começar, havia sido produzido para a calibração do experimento. Além do mais, Swann conseguiu desenhar com exatidão as camadas interiores do magnetômetro com base nas observações que realizou durante sua viagem fora do corpo. Diversos cientistas do Departamento de Física do Instituto de Pesquisa Stanford acharam essas observações muito significativas, embora não as considerassem um experimento cuidadosamente controlado. O que fazer, não é? Em experimentos como o realizado em Stanford surgirão sempre críticas do tipo algo não foi cuidadosamente controlado. Em princípio, nada de mal nesse tipo de postura. Afinal, é importante que a ciência questione sempre as limitações e alcances das teorias e de seus experimentos. Contribui para a incorporação de novos valores, de novos objetos de estudo, deixando-se para trás os dados errôneos, imprecisos. No entanto, é preciso separar a dúvida procedente e produtiva, para a praxe científica, da dúvida preconceituosa. E, infelizmente, a comunidade científica oficial ainda continua muito cética diante de fenômenos espirituais. E enquanto estiver nesse estágio elementar, negará sempre a validade científica de alguns experimentos, por mais que estejam diante de seus olhos, a solapar seus princípios mais cartesianos e positivistas. Imagine então o que não diriam esses diversos cientistas de Stanford se pudessem ver à sua frente um espírito materializado. Certamente, como muitos já o fizeram, e, se tiverem a chance, outros continuarão a fazê-lo. Negariam sua existência, tentando descobrir algum truque mágico por trás de tudo. Mas ao contrário do que essas pessoas pensam, não só as materializações de espíritos são uma realidade objetiva, como comprovam, inequivocamente, a existência do corpo astral e, consequentemente, da vida após a vida. Antimatéria. À luz de descobertas da física e de informações que chegam do mundo invisível, pesquisadores de fenômenos espirituais começam a ter uma melhor compreensão sobre a constituição do corpo astral e de dimensões extrafísicas, pelo menos as mais diretamente relacionadas ao planeta Terra. Essas realidades astrais seriam formadas por antipartículas, elementos subatômicos que a física quântica classifica como antimatéria. Uma hipótese que é dada como certa por José Pegleber, um espírito que revelou ter sido, em sua última encarnação, um experiente físico e médico alemão. Colhi essa definição e outros importantes dados na brochura Através da Ectoplasmia, publicada em 1977. Reúne respostas a perguntas feitas a esse médico do espaço em reuniões de materialização promovidas no grupo da Fraternidade Dr. João de Freitas, na cidade do Rio de Janeiro, com o médium de efeitos físicos Fábio Machado, 1928 a 1985. São dados, portanto, transmitidos diretamente por um espírito materializado, havendo, assim, confiabilidade sobre a procedência da fonte de informação. Bem verdade que o fato de um ser do astral passar um suposto ensinamento não quer dizer, necessariamente, que seja correto, que tenha fundamento, ou que pelo menos não contém correções, imprecisões. Afinal, a mudança para o mundo do invisível não confere a ninguém o poder da onisciência. Todos temos nossa caminhada evolutiva,
Na própria espiritualidade existem hierarquias dimensionais em que os seres extrafísicos se agrupam segundo seu estado de aprendizado, de consciência. Dependendo então de sua escala evolutiva, espíritos podem falar coisas sábias ou mesmo arrematadas tolices, ou, ainda, divulgar imprecisões que precisam ser checadas, confirmadas ou ampliadas em posteriores comunicações espirituais, a partir do cruzamento de dados, como em qualquer procedimento científico responsável. Contudo, no caso de José Pegleber, tudo leva a crer que suas comunicações tenham sido as mais objetivas possíveis, por se tratar de um ser voltado para a luz, para as vibrações harmônicas universais, para a elevação da sabedoria humana. A partir de sua experiência no Brasil em trabalhos de materialização para a cura de doenças, alguns testemunhados pelo professor Hermógenes e por mim mesmo, suas referências são as melhores. Ele havia atuado em vários grupos espíritas que, no século XX, tiveram reconhecida ação curativa, e continua atualmente trabalhando em outros grupos. Na dimensão extrafísica onde habita, parece que seu interesse maior é o estudo da física voltado para o tratamento de enfermos. Em pequeno histórico de sua última vida na Terra, José Pegleber, pseudônimo que adotara na espiritualidade, pois fora um cientista renomado e queria se manter incógnito em seu retorno ao planeta, disse que nascera em 15 de agosto de 1904, na cidade de Offenbach, próximo a Frankfurt. Filho de judeus, se formou em física e fez doutorado em medicina. Para sua surpresa, devido à sua origem judaica, foi chamado pelo governo nazista para integrar, e este foi seu drama fatal, uma equipe de físicos que estudaria possibilidades de aplicação da energia atômica na Segunda Guerra Mundial. Ao atrasar deliberadamente suas pesquisas, pressentindo o morticínio que elas poderiam provocar, gerou desconfianças e acabou preso, acusado de traição, sendo levado com a mulher e seus 2 filhos para um forno crematório. E assim, num dia de abril de 1942, foram todos cremados vivos. De volta à Terra, em missão de cura e de ajuda na evolução educacional da humanidade, Gleber passou a responder a perguntas esporádicas sobre a atuação da espiritualidade desde que começou a aparecer, em 1949, no grupo da Fraternidade Irmã Sheila, em Belo Horizonte, Minas Gerais, um dos mais importantes centros espíritas com trabalhos de materialização que já existiram no Brasil. Mas no grupo da Fraternidade Dr. João de Freitas, no Rio de Janeiro, ele foi além, respondendo a uma série de perguntas durante várias sessões, que seriam publicadas numa brochura. E ao ser questionado sobre a natureza da antimatéria, foi taxativo. A antimatéria é o duplo. É aquilo que nós estamos cansados de conhecer e denominamos perispírito, ao invés de antimatéria. Perguntado então se a antimatéria corresponderia à aura das coisas, respondeu, perfeitamente. Aquilo que eles só agora descobriram, nós já conhecemos há muito tempo. Questionado ainda se a antimatéria de que falava seria um antielétron, um antipróton, etc., respondeu, perfeitamente. Num linguajar simples, poderíamos definir a antimatéria como formada por elementos de sinal trocado, de polaridade contrária de seus pares de partículas subatômicas. Com carga negativa, o elétron tem seu parceiro com massa idêntica, mas de carga positiva. O próton, positivo, também possui seu correspondente de carga negativa. E assim por diante. Mas um dos grandes mistérios da física do início do século XXI continua a ser o porquê de existir no universo visível muito mais matéria do que antimatéria. As antipartículas não têm nada de fantasmagóricas, apenas são muito difíceis de se obter na natureza. Um dos grandes problemas da física, porém, tem sido de estudar os poucos elementos de antimatéria que aparecem em experimentos de laboratórios ou até mesmo espontaneamente na natureza, como subprodutos de raios cósmicos que colidem com gases da atmosfera. Isso porque sua sobrevivência, ou,
Melhor dizendo, o momento em que conseguimos observá-los é extremamente rápida. No entanto, do ponto de vista da existência humana, é fundamental que a antimatéria surja apenas por frações de segundos e que o universo conhecido seja constituído predominantemente de matéria, e não de antimatéria. Afinal, ao aparecer, a antimatéria interage com a matéria, produzindo radiação luminosa. E quando partículas de matéria e antimatéria colidem, suas massas se desintegram, sendo convertidas em fótons, as partículas da luz. Por isso, para existir vida como nós entendemos no universo visível, é importante haver muito mais partículas do que antipartículas à nossa volta. Se houvesse equilíbrio entre elas, ocorreria um permanente processo de destruição mútua, sobrando apenas radiação luminosa. Não existiriam assim galáxias e mundos materiais, apenas luz. Mas mesmo com as experiências realizadas até agora pela física, continua o mistério da origem da antimatéria. No entanto, se o físico José Pegleber estiver correto em suas respostas sobre a antimatéria, informações sobre a constituição do corpo astral e experimentos com espíritos materializados serão extremamente úteis como instrumentos científicos não só de armazenamento de novos conhecimentos, como de análise de dados. O fato é que ensinamentos da espiritualidade sugerem que a antimatéria é mais presente do que parece à primeira vista. Embora não seja detectável facilmente, tudo leva a crer que tenha a ver com a formação de dimensões astrais. Ou seja, a antimatéria está apenas escondida no universo que conseguimos observar, fazendo, porém, parte da realidade dos espíritos que circundam a Terra. De alguma forma, elementos energéticos que povoam o extrafísico se tornam matéria, em algum momento, se transmutando em partículas subatômicas que formam o corpo físico e toda a natureza. No caso dos organismos vivos, esse momento de transição se daria no centro celular, mais precisamente, nos genes dos cromossomos. A literatura espírita reúne informações sobre a constituição atômica do corpo astral que podem ajudar a esclarecer melhor a complexa questão da formação de dimensões astrais, servindo como hipótese de trabalho para estudos de físicos antenados com o movimento da nova era. Dados que indicam que o mundo invisível seria constituído por elementos que nem mesmo se resumem às antipartículas até agora conhecidas pela física quântica. Nesse sentido, vários livros ditados pelo espírito André Luiz, e psicografados por Chico Xavier, são valiosas fontes de informação. Afinal, este ser de luz provou, ao longo de sua vida, suas qualidades morais e éticas que o transformaram num dos maiores médiuns de psicografia que já passaram pela Terra, com 418 livros publicados. Por sua vez, seu parceiro espiritual de trabalho, André Luiz, demonstrou um nível elevado de ensinamentos. Em Missionários da Luz, lançado em 1943, Entre a Terra e o Céu, 1954, Nos Domínios da Mediunidade, 1955, Evolução em Dois Mundos, 1958, e Mecanismos da Mediunidade, 1960, esse espírito jogaria mais luz nesse reino ainda desconhecido, antecipando detalhes da constituição atômica do corpo astral. Como é a tensão energética do corpo astral que possibilita a interação de campos de forças que formam e mantêm o corpo físico, deduz-se que elementos subatômicos típicos de determinadas dimensões extrafísicas participem de sua constituição. Já que o corpo astral funciona como a forma extrafísica do corpo denso, até mesmo com réplicas mais sutis de seus órgãos internos, seria também formado a partir da combinação de diferentes átomos e moléculas característicos do astral. Mas que comparações poderiam ser feitas entre elementos atômicos do mundo material e os que entrariam na formação de realidades astrais? Algumas dicas sobre essa complexa questão podem ser retiradas dos livros ditados por André Luiz, como em Mecanismos da Mediunidade,
No capítulo em que fala de uma realidade em que o pensamento é o agente essencial, o alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico. Note bem, o pensamento é encarado pela espiritualidade como matéria, embora de um tipo especial. Trata-se, segundo André Luiz, de matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual vislumbramos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. O espírito continua, temos, ainda aqui, as formações corpusculares, com bases nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos, tanto no plano físico quanto no plano mental, como associações de cargas positivas e negativas. Uma realidade dimensional que, segundo ele, nos compele naturalmente a denominar tais princípios de núcleos, protões, neutrões, positrões, eletrões ou fotônios mentais, em vista da ausência de terminologia analógica para a estruturação mais segura de nossos apontamentos. Em reforço a essa explicação, André Luiz sustenta, em Missionários da Luz, os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram, igualmente, os nossos veículos de manifestação, em outras características vibratórias. Em suma, seriam realidades energéticas de um mundo sublime que, na falta de palavras adequadas para traduzi-las, lembrariam estruturas atômicas estudadas pela física, embora não sendo idênticas a elas. Numa comunicação mediúnica promovida em 1996 na Inglaterra, em meio a reuniões de efeitos físicos realizadas por um grupo espiritualista no vilarejo de Scully, no condado de Norfolk, cujos resultados seriam mais tarde publicados no livro T. Scully Experimente, Scientific Evidence for Life After Death, o experimento Scully, Evidências Científicas sobre a Vida Após a Morte, 98, de Grant e Jane Solomon - um cientista espiritual chamado Giuseppe, seria Giuseppe Gleber, faz uma rápida comparação das energias existentes na Terra e em outras dimensões que vai ao encontro das informações de André Luiz. É muito interessante como as coisas têm paralelos em outras dimensões. O que vocês chamam de campos elétricos, energia elétrica, energia magnética, tudo isso tem paralelo em outras dimensões. Ao discorrer sobre o forte choque biológico que ocorre no processo de reencarnação, no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz fornece outras dicas sobre a constituição do corpo astral, perispírito, explicando que ele é formado à base de princípios químicos semelhantes, em suas propriedades, ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas umas das outras. Assim que o corpo astral se une à matriz geradora do santuário materno, em busca de sua nova forma física, sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas, que lhe impõem uma redução automática. Finalmente, ao se ligar ao centro genésico feminino experimenta expressiva contração, à maneira do indumento de carne sob carga elétrica de elevado poder. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda a matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano eterial, oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Em outras palavras, os tipos de antimatéria que formam o corpo astral são tensionados, durante o processo de fecundação, até se transformar no corpo etérico. Com a continuidade da tensão, provavelmente envolvendo neste processo as 4 forças universais descobertas até agora pela física, eletromagnética, gravitacional e as interações subatômicas fraca e forte - as antipartículas originais do astral se transmutariam então nas partículas atômicas como conhecemos, constituindo a matéria do organismo físico.
E nessa complexa teia de interpenetrações energéticas, das mais sutis para as mais densas, os núcleos celulares seriam pontos de contato, particularmente os cromossomos, que guardam a memória genética do ser. Memória implantada de acordo com as necessidades reencarnatórias de cada ser definidas na espiritualidade antes do seu nascimento, inclusive com eventuais doenças que tenham que eclodir em alguma etapa de sua jornada terrena. Enfermidades que serão reconhecidas, ou não, pela medicina como de origem genética. Como ensina a espiritualidade, as células na verdade têm duas funções. Elas recebem mensagens de caráter magnético do astral e, numa via de mão dupla, enviam de volta sensações e aprendizados de dor e de alegria, de traumas e de ganhos do mundo físico para o espírito. Informações que serão carregadas quando da morte do corpo físico, acompanhando o espírito em outras encarnações na Terra ou mesmo em dimensões mais sutis relacionadas com sua escalada evolutiva. Energia magnética. Essa energia magnética proveniente de dimensões astrais, que pode ser constatada em atividades mediúnicas de incorporação, como nos casos de passes magnéticos, começou a ser desvendada pelo filósofo e médico austríaco Franz Anton Mesmer, 1734 a 1815, que, no final do século XVIII, causava sensação nos salões da alta sociedade parisiense com experimentos em que tentava comprovar que forças magnéticas poderiam curar determinadas doenças, como problemas mentais. Mesmer era interessado em ocultismo e promovia sessões de cura com as mãos para males diversos, como dores nas costas e músculos travados. Segundo ele, o corpo possuía uma força magnética que agia sobre os pacientes, caracterizada por um fluido que pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Força esta que batizou de magnetismo animal. Em seu livro A Ciência da Alma, de Mesmer Kardec, o médico espírita brasileiro Nubor Facuri conta que Mesmer ensinava a essência de sua teoria num conjunto de 27 proposições em que afirmava existir uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os corpos animados. Essa influência se dava por um fluido universalmente difundido. Elemento este que no Oriente fora chamado de fluido universal ou prana. Dizia Mesmer que as suas experiências mostravam a existência de uma difusão de matéria sutil suficiente para penetrar todos os corpos sem uma perda considerável de energia e que sua ação tem lugar a uma distância remota sem ajuda de qualquer outra substância intermediária. É como a luz, aumentada e refletida pelos espelhos. As propriedades deste fluido são manifestas, análogas à do magnetismo, particularmente no corpo humano. Esta virtude magnética pode ser acumulada, concentrada e transportada. Com regras práticas que desenvolveria, como a imposição de mãos sobre corpos enfermos, o médico austríaco sustentava que o magnetismo animal curará diretamente as doenças nervosas e indiretamente outros males. Mais de 100 anos depois, na década de 1950, pesquisadores russos da antiga União Soviética já estavam convencidos, o que corroborava as teses de Mesmer, de que campos magnéticos, não só provenientes do Sol e da Lua, como também de máquinas, afetam campos de energia que cercam o corpo humano. Ao fazer experiências com a famosa médium de efeitos físicos Nelia Mikhailova, 1927 a 1990, usando detectores especiais de campos de força, cientistas soviéticos constataram, assim que ela passou a mover um objeto à distância, que poderosos campos magnéticos à volta do seu corpo começavam a pulsar. Ao continuar suas pesquisas com a russa Nelia e outros sensitivos, perceberam que o mau tempo, como tempestades acompanhadas de raios, diminuía o poder que médiums possuíam de telepatia e de telecinesia. Por outro lado, segundo o cientista russo Gennady Sergeyev, de um laboratório militar da então Leningrado, a ocasião mais favorável à produção de fenômenos de telecinesia, em que objetos são movimentados à distância,
se dava quando atividades de manchas solares causavam perturbações magnéticas na Terra. Aliás, por sua vez, as reuniões de materialização de espíritos são também prejudicadas pelo mau tempo e o consequente aumento da umidade no ar, o que seria mais um indicativo de que os médicos do espaço se valem de energias, para se materializar e atuar enfermos, que tem a ver com as de teor magnético que são empregadas em trabalhos mediúnicos. No entanto, se mesmo com esses inúmeros outros experimentos, realizados inclusive por cientistas ateus, ainda continua difícil convencer a opinião pública sobre a realidade magnética de vários fenômenos, o que dizer da época em que viveu Mesmer. Portanto, como era de se esperar, sua atuação granjeou adversários e, por fim, o governo francês instituiu uma comissão de sábios, formada com grandes nomes da ciência, como Benjamin Franklin e Lavoisier, para avaliar os trabalhos do polêmico médico. E após analisar as ações de seus discípulos, veja só que absurdo, não as de Mesmer. Essa comissão declarou, entre outros pontos, que nada provava a existência do fluido magnético animal e que, se existisse, não teria efeito benéfico sobre ninguém. A carreira de Mesmer acabou então declinando, e ele saiu da França. Mas suas ideias seriam levadas adiante por alguns estudiosos, como o discípulo Marquês de Puységur, 1751 a 1825, um forte magnetizador que desenvolveu o transe sonambúlico como técnica terapêutica. Para o médico Nubor Fakure, o trabalho de Puységur pode ser considerado ponto de origem da moderna psicoterapia, quando são ali reconhecidos que a crença na eficácia da cura, o desejo de se curar e a natureza da relação entre o paciente e o terapeuta são fatores fundamentais no sucesso do método psicoterapêutico. Tempos mais tarde, nos anos 1960, outro trabalho importante para comprovar o poder magnético das ondas curativas emanadas por sensitivos seria realizado pelo cientista Bernard Grady, da Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. Richard Gerber, que resgatou esses experimentos, diz que Grady tentava descobrir se sensitivos que afirmavam praticar curas psíquicas realmente promoviam efeitos energéticos sutis sobre os pacientes ou se os eventuais casos de cura eram devidos ao efeito placebo, o efeito fisiológico das emoções, da crença pessoal de cada um na cura. O professor Grady fez experimentos diversos, começando por um em que provou estatisticamente que plantas regadas com água tratada previamente pela imposição de mãos de um sensitivo ficavam mais altas e apresentavam maior teor de clorofila do que outras. Depois, ele também obteve sucesso ao estimular a taxa de crescimento de plantinhas usando água tratada com imãs comuns. Dentre outros experimentos, Grady analisou quimicamente, e seus resultados seriam depois confirmados por inúmeros cientistas, a estrutura de águas tratadas por curandeiros com energias sutis, para descobrir se a ação havia provocado alterações físicas mensuráveis na estrutura molecular do líquido. Segundo Gerber, análises por espectroscopia de infravermelho revelaram a ocorrência de significativas alterações na água tratada pelo curandeiro. Esse teste mostrou que o ângulo de ligação atômica da água havia sido ligeiramente alterado. As pequenas alterações na estrutura molecular da água tratada pelo curandeiro também produziram uma diminuição na intensidade das ligações por pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Os testes confirmaram que a água tratada pelo curandeiro havia apresentado uma significativa diminuição na tensão superficial, resultado das alterações nas ligações por pontes de hidrogênio entre as moléculas de água energizadas. Curiosamente, a água tratada com ímãs apresentou não só diminuições semelhantes na tensão superficial, como também efeitos positivos na estimulação do crescimento de plantas. A conclusão final do cientista foi a de que não se poderia explicar todos os casos de cura pela interferência apenas do efeito placebo.
Grady comprovou isso de uma forma que seria difícil de ser contestada por qualquer cético, pois suas pesquisas acabaram lhe rendendo um prêmio de uma organização científica ortodoxa. O trabalho do Dr. Grady mostrou que os efeitos da crença poderiam ser separados dos verdadeiros eventos energéticos sutis que ocorrem entre o curandeiro e o paciente. Embora desconhecido de muitos, o trabalho de Grady a respeito da cura pelo toque das mãos foi reconhecido e Grady recebeu um prêmio da Fundação Ciba, paradoxalmente, uma organização científica financiada por um grande laboratório farmacêutico. Experimentos como o do Dr. Grady revelam algo muito simples: o efeito placebo não explica tudo, mas nem por isso deixa de ser importantíssimo em qualquer processo de cura. Ao buscar a cura de uma doença, a pessoa enferma precisa cultivar sua autoestima e ter consciência desse poder oculto da mente. Assim, o fato de alguns conseguirem se curar por causa de autossugestão não deve servir como arma de incrédulos que queiram negar a realidade espiritual. Ao contrário, o efeito placebo será sempre um poderoso aliado em qualquer processo de cura, seja num centro espírita ou num moderno hospital. A realidade é que campos magnéticos especiais surgidos a partir da imposição de mãos de sensitivos, ou de espíritos materializados, são capazes de curar. Aliás, médiums ou seres materializados nada produzem, apenas funcionam como agentes transmissores de energias do astral. Isto pode ser comprovado por qualquer pessoa de mente mais aberta que tenha a oportunidade de testemunhar sessões curativas espirituais. Na verdade, uma das lacunas dos grupos espirituais é que, em geral, não se preocupam em anotar a trajetória do tratamento dos pacientes, para tentar precisar os índices de cura. Mas isso não invalida uma realidade inquestionável. Embora nem todos que procuram auxílio espiritual sejam curados, nem haja por enquanto dados estatísticos sobre o assunto, existem inúmeros casos de sucesso, muitos até apontados como milagrosos. O fato é que a própria ciência oficial vai aos poucos comprovando as propriedades curativas da espiritualidade. Por mais que os ortodoxos neguem a realidade dessas curas, ações como a do professor Grady estão sendo aperfeiçoadas por inúmeros outros cientistas. Richard Gerber cita inclusive um interessante trabalho realizado pela doutora Justa Smith, cujos resultados, publicados em 1972, demonstraram que os curandeiros podem acelerar a atividade cinética das enzimas de uma forma semelhante aos efeitos produzidos por campos magnéticos de alta intensidade. Pessoas normais e um sensitivo, sob restrito controle, seguraram tubos de ensaios com enzimotripsina. Trabalhos anteriores haviam demonstrado que campos magnéticos de alta intensidade podiam acelerar as taxas de reação enzimática. Verificou-se que apenas nos tubos submetidos às energias do curandeiro ocorria uma aceleração linear nas taxas das reações enzimáticas ao longo do tempo. Enzimas são proteínas especiais que, ao funcionar como catalisadores proteicos das diferentes reações químicas do corpo humano ou de qualquer forma de vida, provocam a circulação de energias nas células. Impulsionam, portanto, ações e atividades dos átomos no organismo, inclusive com fins curativos. Os testes realizados pela doutora Smith, com enzimas diferentes, demonstraram que essas qualidades magnéticas do curandeiro seguiam um princípio inteligente. As atividades dessas diversas proteínas aumentavam, diminuíam ou nem sofriam alterações, sempre acompanhando o que era melhor para determinadas células. Campos magnéticos comuns, ao contrário, causavam apenas aumento não específico das reações enzimáticas. As energias do curandeiro pareciam afetar as enzimas sempre no sentido de proporcionar ao indivíduo uma melhor saúde geral e uma atividade metabólica mais equilibrada, afirma Gerber. Em outro experimento, enzimas previamente danificadas por exposição à luz ultravioleta foram colocadas em tubos também segurados pelo curandeiro.
Anteriormente havia sido demonstrado que campos magnéticos de alta intensidade tinham a capacidade de restaurar a atividade enzimática. Verificou-se que, quando o curandeiro segurava as enzimas danificadas, estas recuperavam sua integridade estrutural e tornavam-se ativas. O médico norte-americano avalia que todas as evidências experimentais sugeriam que, apesar de sua natureza magnética, os campos de energias dos curandeiros apresentaram propriedades inteiramente diferentes daquilo que se sabe a respeito de campos magnéticos convencionais. Eles não eram tão intensos como os convencionais, pelo menos segundo os padrões de medições de aparelhagens até então desenvolvidas mas provocavam efeitos bem mais sutis e curativos. Na década seguinte, em meados dos anos 1980, pesquisas do Dr. John Zimmerman, da Faculdade de Medicina da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, trariam novas evidências sobre a natureza magnética sutil das energias liberadas por curandeiros. Com o apoio de um ultrassensível detector de campos magnéticos, ele demonstrou a existência de significativas elevações na intensidade dos campos magnéticos emitidos pelas mãos dos curandeiros. No entanto, em níveis de intensidade muito menores que os necessários para produzir alterações enzimáticas em condições laboratoriais. Para Richard Gerber, embora os aumentos na intensidade dos campos magnéticos produzidos pelas mãos dos curandeiros fossem cerca de 100 vezes maiores que os níveis normais do corpo, esses campos magnéticos associados aos curandeiros eram muito mais fracos do que aqueles usados para acelerar a atividade das enzimas nos experimentos da Dra. Smith. Todavia, esses mesmos campos, quase indetectáveis, emitidos pelos curandeiros produziam sobre os sistemas biológicos poderosos efeitos, os quais só poderiam ser comparados àqueles resultantes de um tratamento com campos magnéticos de alta intensidade. Outro dado curioso, nessas energias curativas existiam propriedades que combatem a entropia presente no universo. Entropia é um conceito físico que explica a tendência que impulsiona os sistemas, o corpo físico, o meio ambiente, etc. para a desordem crescente, para sua desorganização. É o que conduz, por exemplo, um organismo a se desagregar, a morrer. Mas, em alguns momentos, a entropia pode decrescer, como parecia se dar no caso dos sensitivos analisados. A pesquisa da Dra. Justa Smith sugeriu que os curandeiros têm a capacidade de atuar seletivamente sobre diferentes enzimas e modificá-las no sentido de um maior grau de organização e equilíbrio energético. Ao acelerar diferentes reações enzimáticas, os curandeiros ajudam o corpo a curar-se, afirma Gerber. Para mim, à luz desses experimentos descritos por Gerber, fica melhor explicada a importância do poder curativo do amor. Principalmente em centros espiritualistas, costuma-se afirmar que o amor é um sentimento fundamental em processos de cura. Tanto o amor para se dar quanto o amor para se receber, para se sentir querido, cuidado. Com seu potencial agregador, o amor seria assim uma das mais fortes, se não a maior, energias universais de combate à entropia reinante no mundo físico conhecido. Ectoplasma. O teor magnético dessas energias curativas espirituais, potencializadas pelo amor, ainda é desconhecido em seus detalhes. No entanto, espíritos em missão curativa revelam que, para serem absorvidas pelo corpo enfermo, precisam sofrer algum tipo de transmutação para se adequar aos níveis vibratórios mais densos do organismo humano. Nos casos estudados por Richard Gerber, essa tradução para o mundo material é feita por sensitivos. Com dons especiais, essas pessoas na verdade funcionam como canais comunicantes de energias do astral, sendo auxiliadas por guias espirituais que, normalmente, os presentes não percebem. Esse apoio curativo de seres de luz se torna mais evidente nos casos de médiuns de centros espiritualistas que atuam incorporando espíritos. No entanto,
são os trabalhos realizados por espíritos materializados, a tradução mais perfeita das potencialidades dessas energias regeneradoras, por sua atuação direta, sem a intermediação do corpo humano de um sensitivo. Nessas experiências sublimes, as energias curativas de dimensões astrais fluem diretamente para o corpo enfermo, intensificando sua ação. O problema, contudo, é que essas experiências são relativamente raras no mundo, dificultando seu acesso para muitos. E são raras não só pela dificuldade de se acharem médiums de efeitos físicos com poderes suficientes para viabilizar a sua produção, mas também pela carência de grupos que se eduquem adequadamente, com a união de propósitos necessária para se formar a ambiência ideal para a realização de sessões de materialização. De nada vale a presença de um médium de efeitos físicos se ele não for treinado e se não houver harmonia para o trabalho. O tipo de ambiência, mesmo que com um grau mínimo ideal, definirá inclusive a maneira como o espírito surgirá materializado, se com seu próprio corpo astral ou com o do sensitivo, de quem pode tomá-lo emprestado. Mas de que modo for, o corpo astral é sempre o elemento ponte fundamental para que ocorram os processos de materialização. Havendo perfeita sintonia entre as frequências energéticas dos presentes, o espírito utiliza seu corpo astral para se materializar. São as chamadas materializações perfeitas, em que o ser extrafísico surge com as formas, os contornos, os detalhes do corpo que teve em alguma de suas encarnações na Terra. E como atua com a força do pensamento, ele pode escolher se materializar com o corpo de sua última vida ou de outra qualquer. Caso, porém, a frequência energética esteja baixa, mas suficiente para produzir algum fenômeno de efeito físico o espírito se vale do corpo astral do médium para se materializar. Isto porque, estando ligado a um corpo físico, o corpo astral do sensitivo acumula energias mais resistentes a intempéries ambientais. Esse tipo de aparição, que para alguns pesquisadores seria mais frequente, pelas maiores dificuldades naturais de se promover uma ambiência ideal, foi batizado de materialização parcial. Nesse caso, o espírito surge com traços semelhantes aos do médium, o que, aliás, acaba provocando mais confusões e ataques de céticos, acusando uma suposta fraude. Ataques sempre existirão. Mas a própria história das sessões de materialização, após o advento do espiritualismo moderno, indica as dificuldades que precisam ser superadas, pela espiritualidade, para se realizarem sessões do gênero. A começar pelo próprio preparo que um espírito precisa passar para se materializar. Afinal, de um estágio mais elevado de existência energética, em que os elementos que formam seu corpo astral vibram com mais intensidade ele tem que retornar a uma realidade mais grosseira, densa. Mas além de treinamento adequado, nas dimensões onde habitam, os espíritos precisam encontrar, de volta à Terra, harmonia especial no ambiente das sessões, contando para isso com o bom preparo do médium principal e dos demais participantes. No entanto, seja numa materialização perfeita ou parcial, para que essa operação sutil se realize com sucesso, é preciso, em boa parte das sessões, a presença de um elemento de apoio, um fluido especial que se adere ao corpo astral, perispírito, moldando-o, permitindo-lhe adquirir uma forma visível, material. O ectoplasma. O empresário Dante Labate joga interessante luz nessa questão ao recordar sessão realizada no grupo da Fraternidade Irmã Sheila, em 1949, quando um de seus integrantes inquiriu o espírito José Grosso, que acabara de se materializar, sobre a mecânica do processo. Sua resposta: consigo materializar-me atraindo o ectoplasma para o meu perispírito. Este fluido penetra todas as células do organismo perispiritual, que entram em fortíssima vibração, condensando e solidificando o ectoplasma.
Para cada célula do meu perispírito surge uma célula igual no meu novo corpo carnal temporário, emprestado pelo médium e pelos assistentes. Pela fala de Zé Grosso, ao que parece estamos diante de processo semelhante, que pode ser imediato ou durar até minutos, de criação da vida humana, quando elementos atômicos mais rarefeitos, típicos de dimensões astrais mais sutis, passam a dar forma a átomos, moléculas e células do mundo material. Assim, novamente entraria em marcha a constituição do corpo físico a partir da tensão energética da forma do corpo astral, propiciada pelos efeitos de uma substância chamada de ectoplasma. Em pleno século XXI, integrantes do staff da ciência continuam a ignorar ou mesmo a fazer pouco caso da existência desse fluido. Mas a maior parte não sabe que um dos primeiros grandes estudiosos do ectoplasma, e que acabaria por lhe dar este nome, foi um emérito cientista, o francês Charles Richet, agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina de 1913, por sua pesquisa sobre a reação anafilática. Pois esse respeitado fisiologista, professor da prestigiada Universidade de Paris, a Sorbonne, fez parte de um grupo de cientistas que, a exemplo de Cesare Lombroso, estudou a exaustão a médium Eusapia Palladino. Mas foi em 1903, ao realizar pesquisas com a médium de efeitos físicos Eva Carriere, que Richet cunhou o nome que perpetuaria, na história da espiritualidade, esse elemento, ectoplasma, do grego ektos, fora, exterior, e de plasma, algo formado modelado. E 2 anos após começar a pesquisar esse material esbranquiçado que era expelido pelo corpo de Eva, ele fundaria, em 1905, o que entendia ser uma nova ciência, responsável pelo estudo dos fenômenos de efeitos físicos, a metapsíquica. Uma faceta curiosa do incansável trabalho de Richet nessa área foi que ele, até próximo da morte, nunca admitiu que os seres que se materializavam fossem espíritos, entidades com inteligência própria e independentes dos médiuns. Acreditava sim que fossem produções da mente humana. Produções anímicas, como se diz no espiritismo. Apenas no final da vida daria o braço a torcer, mesmo assim de forma um tanto envergonhada, enviando carta ao amigo Ernesto Bozano, só publicada em maio de 1936, 5 meses após sua morte, no jornal londrino Psychic News, em que confessa, e, agora, abro-me a você, de modo absolutamente confidencial. O que você supunha verdade. Referia-se à intervenção de inteligências estranhas nas sessões de materialização. No entanto, mesmo que não tivesse admitido publicamente, enquanto vivia, que eram entidades inteligentes e autônomas, suas experiências ensinam algo importantíssimo. Ninguém mais do que um Nobel de Medicina, com todos os atributos, portanto, de um cientista de ponta do seu tempo, havia constatado, por A mais B, que tais fenômenos eram verdadeiros. Independentemente das hipóteses sobre suas causas, ele reconhecia sua existência. Fica assim evidenciada, mais uma vez, a necessidade da seriedade, do cuidado de análise, antes de algum apressado negar inconsequentemente a materialidade desses fenômenos. Caso contrário, teria que supor que um homem da estatura de Charles Richet fora vítima de uma série de alucinações ou se tratava de um impostor. O fato é que, a despeito de suas crenças filosóficas, Richet se dedicou ao estudo de materializações e do ectoplasma. Mas antes dele, o próprio William Crookes, entre inúmeros outros pesquisadores, já havia analisado essa substância ao observar sua emanação do médium escocês Daniel Home. Segundo Leon Denis, o sábio inglês utilizou em seu laboratório uma balança de grande precisão para tentar detectar a ação dessa força. A mão do médium chegou a influenciar o aparelho, sem contato, a ponto de produzir desvios de uma das conchas e aumento de peso até 8 libras. Leon Denis registra ainda o trabalho de pesquisa de um cientista francês,
Dr. Hippolyte Baraduc, 1850-1902, que fabricou um aparelho, batizado de biômetro, para medir a força desprendida por alguns médiuns. O equipamento era composto de uma agulha de cobre suspensa por um fio de seda, acima de um quadrante numerado, colocados dentro de um globo de vidro protegido do ar e de influências exteriores. Tinha como objetivo detectar